E aí, amigos, estamos de volta. Vamos estudar hoje o capítulo 17 do livro de Gênesis. Vamos ver o que a gente marcou aqui, o que nós temos de marcações, o que a gente vai aprender hoje neste capítulo, tá? Se você gosta de estudar a Bíblia, tem um canal bastante interessante que ensina uma forma bem interessante de marcar a Bíblia. E vamos estudar o capítulo 17. Já marquei de laranjado o capítulo, porém eu não marquei o título, tá? Deus muda o nome de Abraão. Isso aqui é uma história que vocês conhecem bem. Então aqui diz assim, ó. Quando atingiu Abraão eu já marquei de laranjado por causa disso, ó. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui já podemos tirar algumas informações interessantes. Que já mostra que Deus apareceu mais uma vez para Abraão. A forma eu não sei. Pode ter aparecido numa forma de anjo e falou com ele, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ou seja, quase 100 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Aqui eu poderia ter colocado aqui, se você quiser colocar, que lembra quando eu marquei, eu falei assim, ó, quando tá de vermelho, apesar que o outro vídeo que a gente fez, eu marquei de vermelho, porém não estava falando diretamente conosco. Mas aqui eu poderia colocar aqui, ó, marcar aqui de vermelho, ó, fazer assim, marcar essa parte aqui que fala assim, ó, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Como se Deus estivesse falando exatamente conosco. Lembra que quando o vídeo que eu falei, se você colocar o seu nome antes dessas passagens assim, ó, quando Deus fala como se estivesse falando diretamente conosco, anda na minha presença e ser perfeito. Se você falar assim, ó, tipo, meu nome é Ronaldo, eu diria assim, ó, Ronaldo, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ronaldo, anda na minha presença e ser perfeito. Como se Deus estivesse falando diretamente conosco, certo? Então poderia ter marcado aqui, ó, de vermelho, essas informações. Quando você vê versículo que fala nesse sentido assim, como se Deus estivesse falando diretamente para uma pessoa, você usa como se Deus estivesse falando com você, certo? Então poderia marcar de vermelhos. Então vamos lá, mais embaixo, aqui nós temos um versículo marcado. Se você ter observado, eu marco de azul e laranjado. Lá em Gênesis eu tenho alguns versículos que eu marco de verde. Aqui eu marco esse versículo de roxo, você pode fazer isso também. Pode destacar dessa forma. Quando Deus ou Jesus estiver mudando o nome de alguém, aí eu marco de roxo. Tipo, esse verso diz assim, ó, Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, todo verso que mostra que Deus está mudando o nome de alguém, ou Deus ou Jesus, esse versículo eu marco de roxo. Você pode escolher uma cor que você achar interessante para marcar esse tipo de versículo. Aqui mais embaixo tem outro título, diz assim, ó, institui-se a circuncisão. Também um tema interessante, né? Que aqui é onde se inicia aquela questão que rolava muito lá no Novo Testamento, a questão da circuncisão. Aqui diz assim, ó, esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Se você observar, tem muitas alianças que Deus faz com o ser humano. Então ele coloca um sinal, né, que demonstra essa aliança. Lembra lá em Gênesis, lá depois do dilúvio, Deus fez o que? Uma aliança entre ele e a humanidade, colocando o que? Um arco-íris, certo? Aqui Deus faz uma nova aliança com Abraão, e aqui acontece o que? A circuncisão. Então, se você for olhar daqui para frente, quando você vê Deus fazendo uma aliança, aí você tem que observar, essa aliança ainda é válida ou não, certo? Então, a aliança lá que Deus fez com a humanidade, com arco-íris, é válida ainda ou não? Ainda é válida, que Deus falou que não ia mais destruir o planeta com terra. Quando a gente vê o arco-íris, ali mostrava que Deus era uma promessa que Deus tinha feito, que não mais ia destruir o planeta com terra.
com água, né? E aqui nós vemos aqui Deus fazendo uma nova aliança com Abraão, certo? Porém, quando você for lá no Novo Testamento, você vai ver que essa aliança não é mais válida, certo? Não tem mais sentido fazer esse tipo de coisa. Não é obrigatório, certo? Para você fazer parte do povo de Deus, esse tipo de aliança não é obrigatório. Você vai ver lá no Novo Testamento, tá? E vamos ver aqui, olha aqui como eu falei sobre a questão do versículo roxo. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhes chamará Sarai, porém Sara. Então, todo verso que tiver uma mudança de nome, que Deus muda o nome, eu marco de roxo. E aí você também pode marcar, escolher uma cor interessante e marcar aí também na sua Bíblia, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, bem curtinho, mas interessante também. Então, Deus abençoe e temos muitas coisas pela frente para estudar a palavra de Deus. E até o próximo vídeo. Deixa um like aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos, tá? Então, tchau, tchau.